Se você tem mais de 65 anos de idade e não contribuiu para o INSS, fique comigo nesse vídeo que eu vou ensinar você como ganhar um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo através da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui o querido Dr. Lohano, que trabalha conosco. Ele tem sido um dos advogados que tem trabalhado conosco lá no escritório e ele vai participar conosco, ele vai trazer aqui algumas perguntas de nossos seguidores, nossos clientes que têm feito para ele e a gente vai tratar sobre esse assunto ainda hoje. Dr. Lohano, qual é a pergunta que você tem aí para gente? Então, eu tenho a pergunta aqui da Dona Maria. Dona Maria pergunta o seguinte: nunca paguei INSS, tenho 67 anos e vivo de favor. Ouvi falar de um benefício para quem nunca pagou. É verdade? E aí, doutor Jonatas? Muito boa essa pergunta, doutor Lohano, porque essa pergunta ela vai trazer exatamente aquilo que a Lei Orgânica da Assistência Social prevê sobre a questão de benefício de prestação continuada. Como que funciona o benefício de prestação continuada? Todo mundo diz que é a aposentadoria, e está tudo bem. É como as pessoas costumam falar. Mas esse benefício de prestação continuada, apesar de ser pago pelo INSS, ele é um benefício de assistência. Então, ele garante a toda a pessoa que está enquadrada nos requisitos lá, que sejam 65 anos ou mais, e que tenha renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, é só você pegar aí um salário mínimo, dividir por 4 e você vai achar e dividir isso pelo número de pessoas que tem na sua casa. Aí você vai achar a renda mensal per capita familiar. Tendo essa renda per capita de 1/4 do salário mínimo, você tem direito de receber um benefício de prestação continuada, que é o LOAS, no valor de um salário mínimo. Então, como que funciona? Vou explicar aqui o passo a passo para a nossa querida Dona Maria, que mandou essa pergunta lá pelo nosso Instagram. Inclusive, quero deixar aqui para vocês o canal no Instagram, vocês vão poder entrar lá e acessar, tá bom? O meu Instagram é @JonatasDuarteADV. Você pode pesquisar lá e vai achar a gente, pode mandar perguntas por lá também, pelo direct, que a gente responde. Nosso escritório está disponível para responder você, tá bom? Então, como que funciona para poder você receber esse benefício de prestação continuada? Primeiro, você vai fazer a sua inscrição lá no CRAS, que é o Conselho Regional da Assistência Social. Aí você vai inscrever a sua família lá, vai receber o número do CadÚnico, que é o Cadastro Único no Sistema Social do Governo Federal, e com esse CRAS você vai dar entrada perante o INSS num requerimento de benefício de prestação continuada, apresentando o preenchimento de todos os formulários que o INSS solicita para que você possa dar entrada nesse benefício, ok? Então, assim, é um benefício que também, doutor Lohano, ele é previsto não só para pessoas que são de 65 anos ou mais, que são os idosos, né, de acordo com o Estatuto do Idoso, mas também para pessoas que são pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, né, PCD. Então, você que é, de repente, uma pessoa com deficiência, também enquadrando dentro desse requisito de renda per capita de 1/4 do salário mínimo e sendo comprovada a sua incapacidade na interação social ou a dificuldade, né, na sua interação social para manter-se no mesmo nível que as outras pessoas, você tem direito de receber também esse benefício de prestação continuada de um salário mínimo todo mês. Só lembrando, doutor Lohano, para deixar a informação bem esclarecida, sim, claro. Só lembrando que esse benefício ele não garante o abono salarial no final do ano. Então, você não recebe lá o 13º, tá? Então, Dona Maria tem, sim, direito de receber o benefício de prestação continuada, o LOAS, ok? Temos outra pergunta aí, doutor Lohano. Fala para mim. Perfeito. Aproveitando esse gancho aí que você falou, essa pergunta não é do Instagram, mas é uma pergunta que eu recebo sempre. A esposa recebe o LOAS, né, o benefício de prestação continuada, e o marido também quer saber se pode receber, se não pode receber, né,
se o benefício da esposa entra no cálculo da renda per capita ou não. Muito boa Eu queria saber. Muito boa. Olha que pergunta interessante. Caso eu seja beneficiário do BPC, né, do benefício de prestação continuada, caso eu esteja recebendo e outra pessoa da minha família também esteja em condição de necessidade, ela pode receber, ou seja, temos 2 idosos na mesma residência e aí eles 2 podem receber? Segundo a instrução da norma que rege essa relação, sim, você pode receber. Então, não conta para fins de renda per capita o outro benefício de prestação continuada que esteja alguém da família, da mesma família recebendo. Então, esse benefício não conta para fins de renda mensal familiar, ok? Então, pode 2 pessoas na mesma residência, ok? Na mesma família, receber o benefício de prestação continuada. Se esse é o seu caso, você pode também dar entrada lá no benefício e se isso acontecer com algum dos clientes ou seguidores que façam essas perguntas, você pode dar entrada no benefício porque a lei garante que há a possibilidade de cumular. Você pode cumular esses 2 benefícios na mesma residência. Muito boa pergunta. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Muito bem explicado. Agora a pergunta do seguidor Pedro. O Pedro pergunta assim: estou com hérnia de disco. O médico disse que não posso pegar peso, mas o perito do INSS disse que estou apto e mandou voltar. E agora? É possível virar aposentadoria por invalidez? É o que o Pedro pergunta. Muito boa essa pergunta. Se você está incapacitado para o exercício das suas atividades laborais, se você está passando por algum tipo de enfermidade que incapacita você, porque há uma diferença, tá, doutor Lohano, entre o que é você ser incapaz e o que é você ter uma enfermidade. Então, tem pessoas que estão com uma enfermidade, mas não está incapaz, mas tem pessoas que estão enfermas e incapacitadas para o exercício da profissão, da função que ela exerce. Se você está passando por isso, você tem direito de receber o auxílio por incapacidade temporária. Esse auxílio por incapacidade temporária, que antigamente a gente chamava de auxílio doença, né? É que o decreto que regulamenta a lei de prestação dos benefícios, né? Ele agora mudou para auxílio por incapacidade temporária. Então, o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele pode ser requerido nessas condições. Se o médico do trabalho te afastou e o período é superior a 15 dias, você tem direito de receber a partir do 11º dia, você tem direito do 16º dia, você tem direito de receber o auxílio por incapacidade temporária. Tem que dar entrada lá no INSS, fazer o requerimento, juntar todos os documentos para que você possa ter direito ao benefício. Doutor, dei entrada, fiz a perícia e o médico do INSS negou o meu pedido. O que eu faço? Bom, aqui você tem 2 opções. Você pode recorrer, aí você faz o recurso ordinário aí, ou você pode procurar um advogado e entrar com uma ação judicial na Justiça Federal para que possa dar entrada no seu benefício. Aí, depois, somente depois, porque a pergunta do Pedro eu posso me aposentar? Aí ele pergunta se pode fazer a aposentadoria por invalidez. Bom, você pode se aposentar somente depois que você fizer o pedido de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Recebe o auxílio-doença, aí você vai fazer o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. Geralmente, eles fazem outra avaliação, outra perícia para poder verificar, e aí nesta perícia que, enfim, eles deferem lá o pedido de aposentadoria. Ok? Então, Pedro, que está perguntando aí, Pedro, tem que entrar com a ação judicial. Você tem que procurar um escritório especializado em direito previdenciário para que possa garantir este benefício para você, ok? Então, pergunta ótima. Perfeito, doutor Jonatas. Vamos para uma outra, que é a dúvida da Cláudia. É um pouco mais para a seara trabalhista, mas eu acredito que possa envolver também algum benefício
na dúvida dela. Bom, ela diz assim: trabalho num banco com metas abusivas e digitação o dia todo. Comecei a ter crises de ansiedade e dores fortes no pulso. A empresa diz que é frescura. Tenho algum direito? É a dúvida da Cláudia. Esse é o típico caso de LER, lesão por esforço repetitivo, né? Se você está trabalhando e está desenvolvendo algum tipo de lesão por esforço repetitivo, você está com bursite, você está com tendinite, se você está vivendo algum tipo de problemas, doutor Lohano, você tem direito de pedir o afastamento para tratamento de saúde. Aí entra, tem tudo a ver, né? Aí você vê que essas duas perguntas estão conectadas. Entra com aquilo que a gente acabou de falar para o Pedro, no caso do Pedro. Auxílio por incapacidade temporária. Você precisa ser afastado para poder fazer o tratamento de saúde. Só que, preste atenção, nesses casos, doutor Lohano, não é o auxílio doença comum, né? O que a gente chama do B31, né? É um códigozinho que tem lá no INSS. Não. Na verdade, para você poder ter garantido o direito, que é no caso de uma lesão por esforço repetitivo, essa lesão ela é uma doença ocupacional. E por ser uma doença ocupacional, ela entra como um acidente de trabalho. Então você tem que receber um benefício que seja de auxílio por incapacidade temporária, mas que seja acidentário. É o que a gente vai chamar o código de B91. Você tem que receber o acidentário. E por quê? Porque o acidentário ele vai garantir a você a estabilidade de 12 meses após o retorno da lesão que você teve. Então, depois que você retornar do tratamento da saúde, que houver a alta do INSS, a alta médica, você então vai ter ainda 12 meses de garantia de estabilidade no emprego. Mas isso só é possível se for o código B91, ok? Agora, outra questão da dona Cláudia aqui, muito importante, e, gente, isso tem afetado muitas pessoas. Você que está passando por problemas, crises de esgotamento do trabalho, tua produtividade está caindo, você está chegando em casa e não consegue dar atenção para os seus filhos, você chega esgotado. Isso é o que nós chamamos hoje de síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma doença ocupacional e que tem reconhecido tanto pela Justiça do Trabalho quanto também pela Justiça Federal. A gente tem a possibilidade de entrar com recursos, ações judiciais para reconhecer a crise de burnout como uma doença profissional ou ocupacional e aí você ter garantido o seu benefício lá de 12 meses que eu acabei de citar, que está na Lei Geral da Previdência Social. Okay? Então, assim, nesse caso da Cláudia, não é frescura, gente. Crise de burnout é coisa séria e precisa ser tratado com o devido respeito. E a lei trata isso com respeito, doutor Lohano. A gente precisa ter isso em mente. Então, se você está passando por isso no seu trabalho, se você tem altas metas, se você tem aí uma cobrança excessiva para você cumprir metas, se você se sente desgastado, esgotado, se você se sente, isso está afetando o teu emocional, você tem direito de receber o seu auxílio acidente de trabalho, auxílio por acidente de trabalho. E aí tem toda uma garantia, que é uma garantia legal, inclusive de dano moral na Justiça do Trabalho. A gente pode fazer uma ação na Justiça do Trabalho que vai gerar um dano moral por causa de assédio moral no ambiente de trabalho, por causa de cobranças excessivas. Tudo isso está garantido para você pela norma trabalhista, ok? Eu espero ter respondido a Cláudia. Cláudia, nós precisamos entender que, em determinados casos, a gente tem que entrar com a ação judicial. E ter um ótimo profissional nesses momentos é muito importante. Você ter alguém que vá auxiliar a senhora a garantir os seus direitos. Perfeito, perfeito, doutor Jonatas. A gente começou com esse bate-bola aí de perguntas e respostas nesse primeiro momento. Eu vou fazer a última aqui, porque eu também queria saber um pouquinho da sua história, de como a gente chegou aqui, né? De como o escritório nasceu, se desenvolveu. Legal. Hoje nós somos full service, né? Brasil todo. Mas antes eu vou terminar aqui com a última pergunta desse bloco,
e aí depois a gente parte para isso. O Matheus, ele trabalha no comércio e ele pergunta assim: meu gerente grita comigo na frente dos clientes, olha só, e me chama de incompetente quando não bato a meta. Não aguento mais, mas preciso do emprego. Isso pode ser considerado assédio? Aí tá a pergunta pro Dr. Jonatas Duarte. Perfeito. Ótima pergunta. Então, aqui, ó, se você está aí no trabalho e o seu gerente ou o patrão, diretamente, um dos sócios, está pressionando você para metas e está xingando você e te expõe ao ridículo e faz isso, faz aquilo. Tivemos agora recentemente um vídeo que viralizou na internet de uma funcionária que estava na recepção ou num local de trabalho, não sei se o Dr. Lohano chegou a ver esse vídeo, e aí ela está falando com outro colega de trabalho e ele pega algum objeto, parece que é uma bolsa, e começa a bater nela. Se isso está acontecendo no ambiente de trabalho, a gente tem a caracterização aí de um assédio moral, e aí nesses casos de assédio moral, Dr. Lohano, cabe sim uma ação para pleitear indenização por danos morais e inclusive cabe uma ação rescisória. Então vamos abrir aqui para poder explicar o que é uma ação rescisória. A ação rescisória, ela é, na verdade, uma demissão por justa causa no empregador. É quando o empregado dá uma justa causa no empregador. Tem as previsões lá na CLT que vai dizer quais são os requisitos, né, os fatos, as circunstâncias que gerarão a rescisória. E essa é uma das situações que gerará a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, você que está passando por isso, assédio moral no ambiente de trabalho, você tem direito a um dano moral, você tem direito a uma ação rescisória onde vai garantir todos os seus direitos trabalhistas, ok? E se você desenvolveu algum tipo de doença por conta destes assédios, doença psíquica, emocional, se você está passando por algum problema nessa área também, psicológica e emocional, você pode, inclusive, pleitear o custeamento do seu tratamento. Você pode pedir para que a empresa seja condenada a custear o seu tratamento. Então, tudo isso está garantido, a norma garante, e você tendo um bom advogado para poder trabalhar isso, para te orientar, para entrar com a ação judicial, é muito importante. Inclusive, lá no escritório, nós tivemos um caso muito similar a essa pergunta, de uma cliente que trabalhava em call center. Ela trabalhava em call center fazendo ligações e recebendo ligações. E era o tempo todo cobrada pela supervisora para cumprimento de metas. Isso gerou nela uma crise de burnout, uma síndrome de burnout. E aí, com isso, ela procurou o escritório. Quando nos procurou, nós montamos a prova, fizemos uma avaliação psicológica com um psicólogo que é parceiro do escritório e demos entrada na ação judicial. Resultado, nós tivemos bom êxito, saiu recentemente a sentença dela e ela ganhou uma boa indenização moral e ainda teve custeado todo o tratamento dela. Então, se você está passando por isso, é algo que você tem que procurar os seus direitos, ok? Então, essa pergunta é muito boa, doutor Lohano. Muito obrigado. A participação do... Foi quem que fez essa pergunta? Foi o Matheus. Matheus, obrigado. Um abraço. Show de bola. Doutor Jonatas, então, já a gente volta aqui para mais perguntas da galera lá do Instagram que está engajando, está perguntando. Mas hoje o Jonatas Duarte, escritório de advocacia, é um escritório aí full service. Sim, né? Atende sim. todo o Brasil, Sim. há mais de 10 anos aí. Eu, enquanto colaborador, também me sinto honrado em fazer parte, você faz mas parte disso. eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho também de como o escritório chegou nesse patamar, Sim. enfim. Nós queríamos saber um pouco da história do doutor Jonatas Duarte. Então, eu comecei a minha trajetória no direito lá pelos idos de 2007, quando eu passei na prova, né, do Enem. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, venho de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que é conhecida como Barbante, né, Nova Cidade.
hoje Nova Cidade, eu venho de lá, e estudei a minha vida toda em escola pública. Fiz a prova do Enem, o exame, e obtive uma nota razoável, né? Sempre fui autodidata, sempre me dediquei à leitura, sempre gostei de ler. Comecei a pregar muito cedo nas igrejas, então isso exigia de mim estudos, né? Então eu tinha que fazer estudos, preparar para poder ministrar as aulas, as preleções, e aí eu passei no exame da ordem. Obtive bolsa 100% para estudar em Realengo na Universidade de Castelo Branco. E estudei lá por muito tempo. Eu me lembro, doutor Lohano, que muitas vezes eu não tinha dinheiro de passagem para ir para a faculdade. Às vezes eu conseguia uma passagem só de trem e aí eu deixava aquele dinheiro para a volta e tinha que, às vezes, pular a linha do trem para poder pegar. Confesso aqui o meu crime, mas era a única maneira que eu tinha de chegar na faculdade, né? Era a forma que eu tinha de poder ir estudar. E eu sempre gostei de estudar, passava tempo na biblioteca, muito tempo na biblioteca. Eu lembro que lá na universidade tinha uma lanchonete muito boa, um lugar onde as pessoas iam para poder comer, e eu ficava com uma vontade de comer alguma coisa lá e não podia, não tinha dinheiro para poder comprar. Me recordo que eu ficava lá na biblioteca comendo uns biscoitinhos que tinham lá de graça e tomando café. E lendo muito, li muito. Então, toda a matéria minha eu sempre estudei por doutrina. Nunca estudei pelo caderno e pela aula que o professor dava. Eu sempre lia doutrina de capa a capa. E aí, fiz o exame de ordem no 8º período. Passei no exame de ordem. Logo no primeiro exame que eu fiz, eu passei, fui aprovado. E comecei, então, a trabalhar. Mas antes mesmo de passar na ordem, no 2º período da faculdade, eu já estava atuando como estagiário em escritórios de advocacia. E isso fez com que eu pegasse essa veia de advogado, né? Porque advogar é uma vocação, né? Não são todos que têm essa vocação. Muitas pessoas atuam na área do direito, mas poucas pessoas são eficazes como advogado. E aí eu obtive sucesso, bom êxito na advocacia, o escritório foi crescendo. Lá, 10 anos atrás, eu comecei a dar os primeiros passos e agora nós estamos aí já com uma plataforma digital toda preparada para atender o Brasil inteiro, para atender as mais diversas demandas dos nossos clientes e potenciais clientes. Se você ainda não é cliente, vai ser cliente do escritório, espero que você venha para cá. Essa aqui é uma comunidade e o lema do nosso escritório é Jonatas Duarte, Escritório de Advocacia, transformando vidas através do direito. Nosso propósito de vida institucional é transformar vidas. E a gente tem ajudado muitas pessoas, a gente tem testemunhos aqui de gente que estavam passando por muitas dificuldades e o escritório, através das ferramentas jurídicas, trouxe solução, trouxe, sabe, aquele bem da vida que a pessoa tanto precisava. Então, a minha história é basicamente essa. Comecei com muita dificuldade e hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né, que está trabalhando aí. Nós temos uma equipe muito forte para atender todo o Brasil. Se você precisar, pode contar conosco. Inclusive você, doutor Lohano. Doutor Lohano é um presente que nós recebemos no escritório, né? Um amigo de longa data. E ele também atua no escritório, faz muitas ações, atendimento aos clientes, e ele tem também todo o nosso carinho e respeito pela história de vida. Inclusive, queria até aproveitar, já que a gente está aqui, queria ouvir um pouquinho também da tua história, que a história do Dr. Lohano é muito parecida com a minha história, né? A gente tem uma história muito parecida. Eu queria também ouvir. Conta pra gente aí um pouquinho da tua história. Quero aproveitar e te ouvir um pouco. As nossas histórias meio que se conectam, né? Elas em muitas interseções, né? Também comecei a pregar e a falar em público desde muito cedo, né? Com 6 anos de idade eu já pregava e viajava. Enfim, com 8 anos eu tive uma oportunidade pelo pastor Samuel Câmara, né? Presidente da primeira Assembleia de Deus no Brasil, lá para pregar num programa de televisão ao vivo. Então, com 8 anos de idade, imagine um menininho, né, mas falando. Então, esse gosto pela oratória, esse vídeo, hein? Né, esse gosto pela oratória, por falar, por explicar, por lecionar também. Tanto que
antes do direito, eu comecei fazendo história, né? Eu comecei fazendo história na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. Que legal. Né? Comecei na área da educação, né? Mas me encontrei no direito. O direito é minha vida. Então, nesse sentido, nossos caminhos também se cruzaram, né? Então... E o legal é que o doutor Lohano, pelas conversas que a gente tem, né? Desculpa te interromper, mas pelas conversas que a gente tem, o doutor Lohano, o foco dele todinho na formação é a advocacia. Eu conversava com ele e eu falava, você pretende fazer concurso, alguma coisa? Não, quero ser advogado. Que legal poder ter alguém que, tipo assim, já na faculdade já sabe o que quer, eu quero advogar. E esse desejo de ser advogado despertou do quê? Você tem alguma referência? Viu alguém que te inspirou? Como que foi isso? Cara, eu acho que todo estudante de direito, ou até antes de estudar direito, pode ter tido algum contato com Suits. Acho que verdade. É uma série que do Harvey, Mike Royce. Então, acho que todo estudante de direito já viu ou pelo menos teve algum contato com Suits. Então, quando eu vi essa série, quando eu assisti essa série, eu tive um gostinho assim, tipo, cara, eu quero fazer isso. E é o que eu digo sempre, doutor Jonatas. Eu digo para qualquer pessoa, amigos que passaram comigo na faculdade e tudo mais, a advocacia você precisa querer. Não adianta. A advocacia, principalmente a advocacia autônoma, né? A advocacia... Construir o escritório, né? Ganhar nome. Você precisa querer, não tem jeito. Então, às vezes esperar que o cliente vai cair do céu, ou... Não, você tem que querer, o tato, você precisa querer advogar. Então, é algo que eu sempre quis. Sim. Então, eu... tive alguns colegas de faculdade que quando a gente sentava e conversava, eu quero concurso, eu quero... E muito bom também, o bom do direito também, que são diversas áreas, né? Você abre um leque muito grande. Mas sempre foi meu desejo, meu propósito, advogar. Né? E aí, quando a gente juntou transformar vidas através do direito, com esse tato de querer advogar, de gostar disso, aí deu muito certo. Mas eu gostaria de aproveitar, e a gente está falando também desse início, né? Eu gostaria que você falasse, doutor, na sua visão, qual é o maior desafio para o jovem advogado? Para o advogado que está começando agora, para o advogado que às vezes não tem um mentor, não tem família no direito, não tem sobrenome e está começando às vezes agora, não tem ninguém para contar, não tem ninguém para perguntar qual é o maior desafio, como isso pode ser resolvido, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você que é advogado, está iniciando agora, especificamente quero falar com você, advogado cristão. Você que é advogado cristão, que você tem uma vida cristã e é advogado, eu tenho uma solução que eu tenho apresentado para alguns advogados, inclusive do meu círculo religioso, da igreja onde eu faço parte. Eu tenho uma solução que tem resolvido o problema deles com relação a como formar um escritório sólido com poucos recursos. O problema do início da advocacia é que a gente olha para os grandes escritórios, por exemplo, a gente olha para advogados que estão nas redes sociais, vendendo suas mentorias, vendendo seus cursos, e a gente pensa assim, não, para eu poder chegar ali eu vou ver o que eles fizeram. Aí quando você vai ver o nível de investimento que esses caras fizeram, você desanima, você fala assim, pô, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou começar na advocacia sem dinheiro para investir? Então, eu criei uma mentoria, inclusive você fez essa mentoria, você pode dizer isso. Eu criei uma mentoria que a gente chama de mentoria ESC, né? Que é Entendimento, Sabedoria e Conhecimento. Eu criei uma mentoria e nessa mentoria para advogados cristãos eu falo exatamente sobre como você gerar dinheiro sem ter dinheiro na advocacia. Se você tem a sua OAB ou se você tem a OAB de estagiário ou a OAB de advogado, né? Se você tem qualquer uma das duas, você já pode entrar nessa mentoria que a gente vai deixar disponível para você em algum link aqui. Você já pode entrar nessa mentoria para aprender técnicas que você vai fazer dinheiro sem ter nenhum recurso inicial. Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com isso aqui, ó, só com o seu celular e com a lista de WhatsApp que você tem. Eu vou te ensinar como fazer dinheiro sem ter recurso algum. Então, qual é o maior desafio de quem está começando? A sua pergunta é ter recursos para investir
para que possa, com esses recursos, gerar o dinheiro que ele precisa. Eu ensino você a solucionar isso na minha mentoria. Eu dou o passo a passo de como você atender, como você vai falar com o cliente, técnicas de venda, posicionamento nas redes, como que você vai fazer a construção de uma boa advocacia, gestão, técnicas para solucionar problemas de honorários. Você sabia? Você sabe porque você participou. Só de honorários de sucumbência, eu aumentei o meu percentual de ganho em 150% só porque eu aplico uma teoria que nós desenvolvemos aqui no escritório sobre honorários sucumbenciais de acordo com o novo CPC. Então, tudo isso está lá para você, disponível na nossa mentoria. Tem um curso também que está rolando lá no KiwiFi. Isso. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, mas KiwiFi, você vai lá que você vai conseguir ter essa mentoria lá, vai ficar aí em algum link aqui nesse vídeo, ok? Perfeito, perfeito, doutor. Vamos lá? Vamos para uma segunda... Eu gostaria de aproveitar, Sim. Porque o Dr. Lohano, ele atua no nosso escritório em diversas áreas, né, mas especificamente em direito do consumidor. E aí, Dr. Lohano, eu tenho também algumas perguntas para ti, não é só você que tem pergunta, não. Vamos embora. Tem alguns seguidores aqui que me fizeram uma pergunta também. Eu estou aqui com o Jorge. Desculpa. O Jorge disse assim: eu ia viajar a trabalho e o voo atrasou 9 horas e a mala... Olha só, a bagagem dele, a mala dele sumiu por 3 dias. A companhia só deu um sanduíche. Meu Deus, só isso. E quais são os direitos que eu tenho? Ele quer saber quais são os seus direitos quando há atraso no voo. E o caso dele aqui foi 8 horas e ainda teve a mala extraviada. Como é que a gente resolve isso aí? Quais são os direitos que a pessoa tem quando acontece atraso no voo? Perfeito. Então, acima de 4 horas, você tem direito a acomodação, hotel e transporte. Isso precisa ser garantido para você pela companhia aérea, né? O que acontece muitas vezes também, doutor Jonatas, é que na questão da alimentação, por exemplo, é garantido a alimentação acima desse horário, mas a empresa, a companhia aérea, dá um voucher de R$20, de R$30. E no aeroporto... E como é que você come com Você não consegue comer nada com 20... Almoçar... Vai pro McDonald's. Não consegue. Nem no McDonald's você consegue com 20, 30 reais. Verdade. Então, o seu direito precisa ser assegurado nesse sentido também. Então, se o voo atrasou, você tem direito acima de 4 horas. Hospedagem, acomodação, hotel, transporte, você também pode ter direito a uma boa indenização por danos morais. Nos 2 casos, no atraso de voo e também no extravio de bagagem. A bagagem subiu quantos dias? 3 dias, ele disse aqui. 3 dias. Olha o Jorge ficou sem a bagagem por 3 dias. Olha o transtorno que o Jorge... Eu imagino. 3 dias sem a bagagem, com roupa, eu não sei o que ele tinha lá, ferro de passar. Sim. Às vezes instrumentos de trabalho. Instrumentos de trabalho. Se fosse um fotógrafo, por exemplo, Sim. poderia ter a câmera na fotografia, um músico, poderia ter um instrumento. Então, você tem direito nos 2 casos, tanto no atraso de voo superior aí a 8 horas, que ele falou, e também no extravio da bagagem, você pode ter direito a uma boa indenização por danos morais. Então, para isso, você precisa procurar um escritório especializado, um advogado da sua confiança para te ajudar nessa demanda. Tá bom, Jorge? Agora muito boa a resposta. Só me explica uma coisa ainda dentro desse tema, doutor Lohano. Sim. Nesse caso, ele tem que dar entrada nessa ação na vara civil ou ele pode fazer no juizado especial? Porque tem aquela questão de custo, né? Às vezes as pessoas, para dar entrada na ação, sabe que vai ter que pagar custas e tal, aí não quer ir para a vara civil, ele pode dar entrada no juizado especial? Pode dar entrada no juizado, sim. Um advogado... Aí ele não tem que recolher custas para o tribunal. Isso aí. Isso aí. A gente tem mais ou menos uma média de quanto que é as indenizações. Pelo que eu vi da última vez, estava em torno de 8 a 10 mil, né? Isso que eles estão dando? Isso. Geralmente, até 10 mil reais a gente já teve caso no escritório que o cliente ingressou com a ação e o valor da indenização foi em torno de 10 mil reais. Então, olha só, Jorge. Legal.
Olha o que É uma você boa pode estar... indenização, hein, Jorge? Não deixa o seu direito passar. É isso Então, aí. Procure um advogado. um advogado especialista. Ok. Outra pergunta aqui também, doutor Luano, ainda na área do direito do consumidor, Sim. é que a gente está aí nessa semana, né? Passamos agora pela semana, estamos na semana de Black Friday, né? Uhum. Alguns chamam de Black Fraud, mas é Black Friday. Black Friday. Aí eu tenho aqui a pergunta da Patrícia. A Patrícia comprou uma TV pela internet que quando chegou, ela não gostou da imagem, também veio com uma pequena rachadura, ela diz aqui, veio quebrada, e a loja diz que não troca porque já tirou da caixa, né? No caso, o produto veio com vício, veio danificado e ela quer devolver. Ela tem direito de arrependimento, tem direito de devolver esse produto? Como que funciona essa devolução? Tem sim. Bom, principalmente nessa época do ano, né, doutor Jonatas? Estamos em novembro. Novembro você tem Black Friday, novembro você tem 13º. Então nós temos muitas relações de consumo no mês de novembro, né? E às vezes a pessoa compra pela internet e tudo mais. Então nós temos alguns direitos. Se você comprou pela internet, não viu o produto, você tem o direito de arrependimento em até 7 dias. Então, comprei, não vi o produto e quando chegou, não era o produto que eu queria, ou o produto veio com avaria, ou enfim, qualquer algo dessa natureza, você pode ter e exercer o seu direito de arrependimento. Eu comprei o produto veio com defeito, seja uma televisão, seja uma geladeira, seja, enfim, comprou o produto veio com defeito. A loja tem até 30 dias para realizar esse conserto, tá bom? 90 dias de garantia, a loja tem até 30 dias para realizar o conserto. Se não realizar o conserto dentro do prazo legal de 30 dias, você pode exercer a sua escolha. A devolução do produto e a restituição do valor. Outro produto de igual natureza, mas que seja novo, você pode exercer. E em todos esses casos, você também, na via judicial, você pode ter direito a uma indenização por danos morais. Então, não dê bobeira. Fim de ano, Natal, Ano Novo, Black Friday, 13º. Eu sei que a galera fica doida para comprar, aproveitar as promoções. Então, Sim. não dê bobeira. Outra coisa, o que acontece muito também, doutor Jonatas, às vezes ter uma promoção nesse período de Black Friday aí, e quando chegar na hora de fazer a aquisição, de fazer a compra, os termos são diferentes. Então, o produto foi anunciado por 149... Propaganda enganosa. Exatamente. O produto foi anunciado por 149, R$200, só que quando vai comprar, o valor real do produto é R$500. Sim. Sendo que o Código de Defesa do Consumidor assegura e garante seus direitos, a vinculação do vendedor à oferta. Então, se o produto foi anunciado por R$149, quanto você tem que pagar? R$149. O Código de Defesa do Consumidor assegura o seu direito. E caso isso não aconteça, Lohano, você pode ter direito a uma boa indenização por danos morais. Por isso, a importância de você procurar um advogado especializado em direito do consumidor. Perfeito, muito boa pergunta. Agora, eu tenho também um outro caso de pessoas que costumam comprar veículos nessas agências. E aí compra, isso aqui não está nem no script, é mais para eu poder tirar uma dúvida mesmo que Perfeito. já aconteceu no escritório. O cara compra lá, o cliente compra um veículo e o veículo aparentemente bonito, por fora bem pintado, tudo perfeito, mas aí quando ele sai da loja com o veículo, começam os problemas já na primeira semana. Quando isso acontece, o que ele tem que fazer? Quais são as providências? Ele tem que voltar lá na loja, eles têm que reparar, ele pode desfazer do contrato? Como que funciona isso? Porque o caso que eu já vi, a agência não queria desfazer desse contrato, ela queria consertar o veículo, mas o meu cliente já não queria mais o veículo porque veio com muitos danos. Nesses casos, o que o cliente pode fazer? Perfeito. Excelente pergunta. Nesse caso, nós chamamos no direito de vícios redibitórios. Alguns vícios ocultos que não são informados para o cliente quando ele faz a aquisição. Por exemplo, nós tivemos recentemente um caso no escritório em que eu fui o responsável aí por conduzir esse cliente, que o cliente efetuou a compra
de um automóvel e o automóvel já tinha passado por sinistro, batido de frente e isso não tinha sido informado para o cliente. E aí, obviamente, ele não queria conserto, porque esse dano estrutural já compromete todo o veículo. Então, isso foi um vício... A vida útil do veículo é comprometida. Exatamente. Então, isso foi um vício redibitório, ou seja, que é capaz de anular o contrato. Se ele soubesse, muito provavelmente ele não compraria o carro nessas condições. Então, isso foi omitido do cliente e quando ele entrou em contato com a agência falou que nada poderia fazer ou que consertaria o veículo, sendo que o dano já tinha sido feito no veículo e não cabia mais o conserto. Então, nós ingressamos com a ação e, nesse caso, o cliente tem o direito de ter o seu dinheiro restabelecido, devolvido e devolver o veículo sem nenhum prejuízo ao cliente, além de uma indenização por danos morais. Muito bom, muito bom. Obrigado, doutor Lohan. E aí, temos mais alguma pergunta para responder hoje? Hoje a gente está indo bem, pessoal. Temos bastante coisa aqui, bastante conteúdo aí para vocês poderem ter aí informações, tá? Temos mais alguma pergunta aí? Temos sim. Olha aqui a pergunta do nosso seguidor. Fui contratado como caixa, mas todo dia tenho que limpar o banheiro e o estoque. Só que recebo como caixa. Isso está certo? É a pergunta do nosso seguidor. Muito boa essa pergunta. Essa pergunta é a seguinte: se você está trabalhando fora das atividades para a qual você foi contratado no contrato de trabalho, isso caracteriza desvio de função, ok? Então, o que é o desvio de função? Você foi contratado para realizar uma tarefa, mas agora a empresa está deixando você ou está exigindo de você que você exerça outras tarefas que estão além da sua função, que é função de outra pessoa no quadro de trabalho, né, de funções da empresa. Se é função de outra pessoa e você está exercendo, temos aí um desvio de função com um acúmulo de funções que você pode pleitear lá na Justiça do Trabalho para que você possa receber pela função que você não está recebendo, né? Você entra com uma ação judicial na Justiça do Trabalho e recebe esses valores aí que você não recebeu durante o período, ok? Perfeito. Ó, a gente tem duas classes aqui que também lançaram perguntas lá na caixinha. Um vigilante está perguntando sobre a escala 12/36 e horas extras. E o motorista de ônibus diz que não tem onde ir ao banheiro durante o trajeto. E aí? Há legalidade nisso, doutor? Sim, muito boa essa pergunta, porque olha só, o vigilante ele é regido por lei própria, ele tem uma legislação específica para a função, né? A função de vigilante tem uma legislação específica. E a jornada 12/36 ela é perfeitamente legal, desde que cumpram-se os requisitos que estão na norma. E aí, se você, lá na jornada 12/36, tem que trabalhar no feriado e não tem a folga compensatória, você, então, tem direito a receber em dobro o valor do que você iria receber pelaquela hora que você trabalhou, tá ok? Entra como hora extra. E aí, essa hora extra você recebe em dobro no período de feriado. E quanto à pergunta... só um adendo aqui. Se você é vigilante e trabalha armado, você trabalha com arma de fogo, também tem a possibilidade de você ter o benefício, o adicional de periculosidade. Então, tem que ficar atento, porque muitos vigilantes, né, principalmente aqueles que trabalham em carro forte, né? Você trabalha em carro forte, você é vigilante que trabalha em carro forte, se você trabalha armado, tem direito de receber o adicional de periculosidade. Então, tem que olhar lá no seu contra-cheque, tem que olhar no Olerite para saber se eles estão te pagando essa verba corretamente. Se não estiver pagando essa verba, inclusive essa verba, ela é verba salarial, então ela integra o salário para fins de recebimento de outras verbas, né, como as horas extras, né, 13º, isso integra o salário para esses fins. Então, se você é vigilante de trabalho armado, tem direito à periculosidade, tem que ficar atento para poder ver isso no seu contra-cheque. Se não está recebendo,
cabe ação rescisória. Você não vai sair do emprego, ok? Que tem muita gente que pensa assim, cabe ação, então vou sair do emprego. Você não vai sair do emprego. Você vai primeiro procurar um advogado especializado em direito do trabalho para que você possa dar entrada na ação rescisória e lá na Justiça do Trabalho o juiz vai fazer a demissão da empresa, né? Ele vai encerrar o contrato de trabalho, ok? E com relação à pergunta dos motoristas, gente, você que é motorista de ônibus ou cobrador, você trabalha aí rodando em ônibus de coletivo, né? Você que é motorista de coletivo urbano, você precisa se atentar ao seguinte, a empresa tem que fornecer a você o tempo adequado para que você possa fazer as suas necessidades, para que você possa ter atendido as suas necessidades fisiológicas. Se o lugar onde você trabalha lá, o ponto que você para de ônibus, o local da garagem que você está parando, não tem esse local para que você possa ali ter as suas necessidades fisiológicas atendidas, o momento de descanso, poder ir ao banheiro, poder fazer o seu asseio pessoal, né? Se você não tem isso, isso caracteriza um dano moral, isso caracteriza uma quebra de um pacto laboral que a empresa tem que preservar. Isso caracteriza um ambiente de trabalho nocivo e aí você tem direito a uma indenização por conta disso e a lei prevê que você pode entrar sim na justiça e ter esses direitos garantidos. Então, se a empresa não está garantindo a você, o TST ele já tem aqui condenado empresas a pagar dano moral por conta disso, pela falta de condições sanitárias dignas e hora extra pelo intervalo não gozado. Então você, eu estou no trajeto. Eu posso, doutor Jonas, isso aqui não é a pergunta, mas como está dentro de motorista, e aí eu vou encerrar falando sobre isso. Estou no trajeto trabalhando, ao invés de eu tirar a hora de almoço, o que eu vou fazer? Eu vou comer aqui rapidinho e vou continuar trabalhando para sair mais cedo. Posso? Não pode. Porque hora de descanso intra-jornada, que é o que a gente chama de horário de almoço, esse horário de almoço, ele é um horário que tem questões ali de saúde pública. Então, o trabalhador precisa ser preservado em sua saúde. Então, por isso que não pode negociar isso. Isso aqui é norma cogente, é norma, sabe, de proteção do trabalhador. Então, se você está fazendo isso, ainda que você esteja fazendo isso, no final, você tem direito de entrar com uma ação judicial contra a empresa. E se você é empresa, você precisa de um advogado muito bom para poder resolver essa questão e não acontecer de você ter ações judiciais trabalhistas por conta disso, ok? Perfeito. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, né, doutor Lohano? Eu quero agradecer aí você ter vindo participar comigo. O prazer foi muito meu. Bom a gente estar aqui. Sou grato. Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? A gente tem 2 minutinhos para poder encerrar aí. Eu tenho a última pergunta aqui da Joana. Então vamos fazer rapidinho. A Joana pergunta o seguinte: minha mãe tem 70 anos e problema no coração. Ela tem direito à isenção do imposto de renda? Excelente. Excelente pergunta. Preste atenção. Essa pergunta eu vou responder da seguinte maneira. Você que é aposentado ou servidor público e que tem algum tipo de doença, e aí a norma vai prever isso, tem algum tipo de doença conforme está previsto lá como neoplasia maligna, cardiopatia, como doença profissional e outras doenças mais. Se você tem esse tipo de doença, você tem direito à isenção do imposto de renda. E essa isenção garante a você não só que você deixe de pagar, como também a restituição do período que você pagou indevidamente, ok? Então, você tem direito. A gente teve um caso aqui no escritório muito parecido a esse, que uma das nossas clientes tinha uma cardiopatia grave, demos entrada lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, conseguimos a isenção dela e agora já foi judicializado para ela poder receber desde a data em que foi reconhecida a cardiopatia. Então, se você está passando por isso, você precisa procurar os seus direitos. E a melhor forma de fazer isso é encontrar um advogado especializado em direito previdenciário e tributário, ok? Alguém que possa te ajudar a fazer esse tipo de isenção. Aqui no escritório nós já fizemos algumas vezes algumas dessas ações. Então, a gente realmente recomenda às pessoas que procurem um advogado de sua confiança para fazer isso. Bom, então,
Encerramos por aqui. Fechamos. Pessoal, muito bom ter você por aqui. Agora, se você ouviu, eu sei que a gente falou aí de muitos assuntos. Tem muitos assuntos que a gente comentou, falamos sobre muitas coisas, passamos por muitas áreas, mas eu quero chamar você para, caso você tenha tido alguma dúvida, caso você tenha alguma questão, coloca aqui nos comentários, deixa aqui a sua dúvida, que nós vamos gravando outros vídeos para que você possa ir tirando todas as suas dúvidas e a gente possa ir te esclarecendo, tá bom? Outra coisa, deixa o like, deixa o comentário, segue a gente, clique no sininho, que eu tenho certeza que você vai ter muitos conteúdos daqui por diante. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, doutor Lohan.